Oi, gente. A INSP, Internacional de Serviços Públicos, tem circulado um artigo denunciando o fato de que o governo brasileiro quer colocar no lombo dos mais pobres a reforma tributária e quer que eles paguem pela crise e pela situação atual. Traz vários dados que eu vou trazer aqui para vocês nesse vídeo e denuncia a política do governo Bolsonaro, especialmente a política econômica do Paulo Guedes. A instituição não cita eles pelo nome no artigo com frequência, mas claramente está se referindo a eles. Né? Eles começam falando sobre a contribuição social sobre operações de bens e serviços. Esse novo tributo terá uma nova alíquota, inclusive para prestadores de serviços, que de 3,65% vai passar a 12% de impostos. Mas isso não vai afetar todos, não. Os impostos sobre os bancos, com seus lucros bilionários, não serão alterados. Instituições financeiras e seguradoras e plano de saúde continuarão com a alíquota atual de 5,8%. Ou seja, bancos, instituições financeiras e plano de saúde privado, que são justamente, e seguradoras, justamente os setores mais problemáticos de um país como o Brasil, ou seja, aqueles que estão conseguindo maiores lucros e aqueles que estão muitas vezes prestando menor ou pior serviço. No caso de plano de saúde, quem tem sabe que muitas vezes você vai ter que brigar com o plano de saúde para que o plano de saúde pague aquilo que está contratado. Isso é absolutamente comum. E esses que são beneficiados para o sistema financeiro vão ter a alíquota atual mantida em 5,8%, enquanto outros prestadores de serviços vão saltar para 12%. E os que são intensivos de mão de obra vão ser altamente prejudicados. Entre eles, os setores da educação. Né? Mas vamos lá. No Brasil, quem recebe até 2 salários mínimos trabalha em média 197 dias no ano para pagar impostos, enquanto os que recebem mais de 30 salários mínimos trabalham 106 dias. Ou seja, aqui no Brasil, quem paga mais impostos são os mais pobres. A classe trabalhadora, os trabalhadores, trabalhadores da classe média baixa, né, são as pessoas que mais pagam impostos no Brasil. Um dado sobre os Estados Unidos, que esse pessoal da classe média gosta de dizer assim que é o modelo deles. Né? Os Estados Unidos arrecadam 17% dos seus impostos no consumo e 48% na renda. A média da OCDE, dos países mais ricos, é de 28% no consumo e 37% na renda. No Brasil, os impostos sobre o consumo compõem cerca de 46% da arrecadação, contra apenas 18% de imposto sobre a renda. O que esses números significam? Significam que a maior parte do dinheiro vem sobre o consumo. Quem é que gasta a maior parte dos seus recursos no consumo? Quem ganha menos. É lógico. Quem ganha menos, quem ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos, gasta 90% do que ganha, ou até às vezes mais, no consumo. E os impostos sendo pesados no consumo, essa pessoa está sendo muito tributada. Muito tributada. Já quem é rico e tem muito dinheiro, bota o dinheiro aonde? Em ações, por exemplo. E os dividendos das ações no Brasil são tributados em quanto? Zero. O Brasil é um dos poucos países do mundo. Só o Brasil e a Estônia, dos industrializados, não cobram tributação sobre dividendos empresariais. Isso beneficia quem? A elite. Isso beneficia os super ricos do país. E a questão da corrupção, a ISP toca nesse assunto. Embora a corrupção apareça como uma grande vilã, ela é 7 vezes menor que o quanto perdemos pelos milionários e grandes empresas transnacionais que não pagam seus impostos no Brasil. Dessa forma, para conseguir um SUS forte, educação, moradia, água e energia para todos, promovendo a população mais vulnerável, precisamos defender e lutar por uma reforma tributária progressiva, diminuindo a carga tributária sobre a maioria da população e aumentando os impostos sobre grandes salários, patrimônio, propriedades e heranças, ou seja, sobre os mais ricos, pessoas físicas e jurídicas. Não é só sobre os indivíduos mais ricos.
mas também sobre as empresas, os superlucros delas. E aí o pessoal do ISP traz algumas propostas, olha só. Em primeiro lugar, deixa eu só ver um negócio aqui, é isso mesmo. Em primeiro lugar, é fundamental alterar o imposto de renda. A proposta da reforma tributária solidária, defendida pela ISP e pela oposição progressista no Congresso, defende aumentar a isenção do imposto de renda de 2 salários mínimos para até 5 salários mínimos, aumentar a alíquota máxima dos atuais 27,5 para 32,7. Vou dizer para vocês, o aumento deles para da alíquota máxima é super tímido. Eu, se fosse depender do André, eu aumentaria de 27,5 para 38 ou 39, não 32, com progressividade. E recaindo só sobre os mais ricos, mas isso sou eu, né? Somente para aqueles que recebem mais de 40 salários mínimos por mês é que cairiam nos 32,7%. Olha, eu criaria uma flexibilidade maior. Tudo bem, 32,7 para quem recebe mais de 40 salários mínimos. Mas quem recebe mais de 100 salários mínimos, mais de 100 salários mínimos, eu colocaria 38, 39%. Ah, André, é muito, é quase 40%. Em vários países desenvolvidos é 50%. Na Inglaterra é quase 50% para os super ricos. Nos países nórdicos é mais de 40%. Ainda estaria abaixo do que países que têm estado de bem-estar social fazem. Mas vamos lá. Vamos lá, isso. Assim, dos atuais 27,5 milhões de declarantes do imposto de renda, 38,5 ficariam isentos, 48% seriam desonerados em relação a hoje, 10% manteriam a alíquota atual e a tributação seria elevada para apenas, olha só, essa mudança aumentaria a tributação apenas para 2,7% dos declarantes, cerca de 750 mil contribuintes, justamente os que recebem mais de 40 salários mínimos mensais. Com isso, seria possível duplicar a arrecadação de 154,2 bilhões para 339 bilhões. Vocês ouviram tudo? Olha só, a maioria das pessoas, 38 ficariam isentos, 38% ficariam isentos, 48 pagariam menos em relação ao que pagam hoje, 10 pagariam mais ou menos a mesma coisa e só 2,3%, 2,7% pagariam mais. E só essa alteração aumentaria a arrecadação ia dobrar. Uma proposta estilo a que eu defendo iria chegar perto de triplicar a arrecadação do imposto de renda. E aí teria dinheiro para investir onde? Na rede própria do SUS. Que tal melhorar o sistema de saúde radicalmente? Que tal colocar uma gestão profissional, concurso público, profissionalizar toda a gestão do SUS e, ao mesmo tempo, criar um plano de carreira para profissionais do SUS, para os gestores do SUS e financiar adequadamente o SUS e fazer o SUS chegar em todos os lugares do Brasil, especialmente os mais pobres, e melhorar a qualidade de saúde. Que tal investir pesadamente em educação, criando várias escolas técnicas e escola de tempo integral, informatizando todas as escolas, criando um departamento para produzir material de engajamento educacional para todas as escolas. O que é material de engajamento educacional? Material que faz as crianças e adolescentes se tornarem mais interessados em ciência. Eu seria favorável até a criar jogos interativos. Você sabe que eu gosto de videogame? Criar jogos interativos que trabalham com temas científicos para desenvolver e até viciar as crianças em aprender e adolescentes em aprender. Esse projeto de país. Mas, enfim. O ISP acrescenta, para desonerar a classe trabalhadora e estimular a economia, defendemos a diminuição de impostos sobre o consumo, principalmente de produtos básicos para o dia a dia. Isso daí eu já falei várias vezes, é óbvio. Outro ponto urgente é a criação de impostos sobre grandes patrimônios, que quase não existem no Brasil, em especial um tributo sobre grandes fortunas, aumento do imposto sobre grandes propriedades rurais e grandes heranças. Tudo isso aqui é absolutamente correto. O Brasil tem um dos impostos sobre a herança menos progressivos do planeta Terra, uma coisa vergonhosa. Quer dizer,
ser 4% na maioria dos estados, em alguns ser 8%, quando nos Estados Unidos imposto sobre a herança é quase 40% na alíquota máxima. E em quase todos os desenvolvidos é nessa faixa. E no Brasil, os super ricos pagam pouquíssimo. O único lugar do mundo que é assim. Vergonha isso aqui. Isso aqui, a tributação brasileira é um vexame. Outro tema que eles tocam é o combate à evasão fiscal. Eles calculam que 320 a 335 bilhões de dólares por ano são perdidos na América Latina por conta de multinacionais e milionários que driblam os impostos. O Meirelles tem o dinheiro dele fora do país, o Amoedo também, né, em paraísos fiscais. Alguns dos cálculos para o Brasil, pelo menos foi o que minha pesquisa disse na época da eleição. Se eles modificaram isso, ficarei feliz em saber. Né? Alguns dos cálculos para o Brasil apontam que somente em 2011 o país deixou de arrecadar mais de 400 bilhões de reais por manobras legais e ilegais de bilionários e empresas que driblaram o fisco. Para combater é necessário. Olha as propostas deles. Fortalecer as instituições tributárias, as administrações tributárias, com a quantidade necessária de funcionários, equipamentos, independência e proteção jurídica aos whistleblowers, são aqueles que denunciam a corrupção, em total acordo. Por isso, defendemos uma norma de proteção internacional para trabalhadores denunciantes de corruptos e corruptores. Por último, é importante que o sistema tributário esteja atualizado frente às mudanças de economia e tecnologia global. Atualmente, 8 das maiores empresas do mundo são de serviços digitais. A Apple, Facebook, Google, Microsoft, a Amazon têm lucros astronômicos e quase que não são tributados nesses lucros. Tem que se pensar em formas criativas de se tributar empresas que têm lucros digitais. Claro, na atuação delas, o que está ligado ao consumo, eu não sou favorável a ser pesado. Mas eu sou favorável até presente uma tributação em toda a operação que eles realizam. Porque eles estão lucrando enormes quantidades de dinheiro. Você pode, por exemplo, tributar mais o lucro delas. Tributar, talvez, os dividendos que elas distribuem para os seus executivos de forma mais agressiva. Até para poder tributar menos o consumo, tributar menos a renda dos mais pobres, tributar menos a classe trabalhadora em geral, tributar menos a produção, incentivar a produção. O povo que fala dos tributos como alguém quer aumentar os impostos, alguém quer diminuir os impostos, como se fosse uma regra aumentar em geral, diminuir em geral, é uma forma pouco inteligente, para ser generoso, de pensar a questão tributária. A questão tributária tem que ser pensada onde você quer aumentar e onde você quer diminuir. E eu tenho absoluta clareza de onde eu quero aumentar e onde eu quero diminuir. Eu quero diminuir no consumo, eu quero diminuir na renda mais baixa e quero diminuir na produção. Eu quero aumentar nas rendas mais altas, nos lucros das grandes empresas, no lucro das grandes empresas internacionais e nos bancos. E no patrimônio dos super ricos. É ali que tem que aumentar a tributação. Outra coisa interessante é que se diminuir a tributação no consumo e nas rendas mais baixas, isso vai ativar a economia, vai gerar mais emprego e vai gerar mais riqueza. É curioso que seria até bom para o próprio capitalismo fazer isso no curto prazo. Por isso que eu defendo democratização dos espaços de trabalho, fortalecimento da classe trabalhadora para caminhar em emancipação, porque reforma tributária progressiva e garantia de direitos sociais eu entendo só como ponto de partida. É a base sobre a qual nós precisamos construir uma nova sociedade. Ela não é suficiente em si. Nós precisamos ter objetivos de sociedade mais profundos, mais democráticos do que nós já temos. Isso é muito importante. Enfim, era o que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço, se inscreva, dê um like, compartilhe. Eu sou André Teixeira Jacobina e o canal é a Nova Máquina do Tempo. A gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau.